Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 11, e vai estar nos falando a respeito de humilhar-se diante de Deus. Só que antes de seguir com a leitura, eu gostaria de pedir a você que deixe aqui o seu like, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos compartilhar a palavra do Senhor para que outras pessoas possam ser alcançadas e através da palavra o Senhor venha libertá-las. Amém? E a palavra do Senhor nos fala assim: pois tudo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esse é um princípio ensinado por Jesus sobre não ocupar o primeiro lugar por vanglória, mas deixar que Deus vai levantar cada um conforme o que ele precisar que seja, conforme o seu coração. A posição de humilhação contínua diante de Deus significa reconhecer a nossa total dependência, abandonar o orgulho e entregar o controle da nossa vida a Deus. Não se trata de desprezo próprio, mas de um ato voluntário de respeito e verdade espiritual. Em Tiago 4:10 fala: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Mostra uma atitude voluntária de submissão que traz honra num tempo certo. Quando nós nos humilhamos perante o Senhor, num tempo certo, que Ele sim sabe qual é o momento, vai nos exaltar. O que significa humilhar-se? Significa reconhecer limites, abandonar o orgulho, obediência sincera. Como eu posso reconhecer meus limites? Entender que Deus é grande e nós somos seres humanos limitados que precisam da sua direção. E o que vem a ser abandonar o orgulho? Deixar de lado a arrogância, a certeza absoluta e a mania de achar que sabemos de tudo. Às vezes nós queremos estar sempre por cima. Não, porque eu sei, não, porque foi eu, não, porque eu tenho certeza. Não, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Obediência sincera é aceitar a vontade de Deus, mesmo quando é difícil, entender o momento que estamos passando. Tem horas que nós estamos em uma prova tão grande, mas nós devemos simplesmente entender que é permissão do Senhor, porque nada acontece na vida da gente sem que Ele permita. Jó, ele foi ali, sofreu muito, perdeu todos os seus bens, teve enfermidade, mas tudo porque o Senhor permitiu que o diabo tocasse nele. Deus falou: pode fazer, pode tocar, pode tirar todos os seus bens, pode tirar todos os seus filhos, para você ver se ele não vai me adorar. E Jó passou por uma prova muito grande, que nenhum de nós teria condições de passar, porque a prova de cada um é própria. Não dá para eu pegar a sua cruz e colocar na minha vida, nem a minha e dar para você. Cada um de nós temos a medida certa do que aguentamos e do que suportamos. Deus não nos dá um peso maior do que aquele que nós aguentamos carregar. E para nós termos essa humilhação contínua, para nós termos esse reconhecimento, abandonar esse orgulho e ter essa obediência sincera, nós temos que ter práticas, temos que ter atitude dia a dia. E como vem a ser isso? Através da oração constante, conversar com Deus com um coração simples e honesto, sem fingimento. Abrir o nosso coração para o Senhor quando estiver na sua oração. Deus, Ele sabe o que está lá dentro.
Então não precisa você vir querer enfeitar, embelezar, achar palavras bonitas para falar com Deus. Não, você vai falar daquilo que está no seu coração e o Senhor vai receber. Temos que ouvir mais, temos que estar pronto para aprender a palavra de Deus, em vez de querer dar a última palavra em tudo. Quando nós lemos a palavra do Senhor, Ele fala conosco e ali nós vamos aprender. É Deus falar e não a gente ler, Deus está falando e a gente questionando. Não, porque como assim foi permissão do Senhor? Olha quanto Jó sofreu. Como que Deus permitiu isso? Onde? Que Deus é esse? Não. Leia e entenda o que Deus quer falar com você. E não ir questionar a Deus. Também temos que ter perdão, temos que perdoar as pessoas, temos que ter mansidão, não tratar os outros com amor, perdoar ofensas e seguir o exemplo de mansidão de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo para tudo. Espelhe-se nele, leia a palavra, medite na palavra. Tem um livro que eu gosto de aconselhar as pessoas a ler, o livro de João. Nós vamos aprender tanto com Jesus, com a vida de Jesus. Nós vamos aprender a amar o próximo, nós vamos aprender a ser humilde, nós vamos aprender o que Jesus fez e nós vamos entender quão grande é o amor de Deus por nós e como nós não somos nada e não somos merecedor. E mesmo assim Ele nos ama, Ele nos trata com tanto respeito, tanto zelo, tanto cuidado. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos fala: portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte num tempo devido. Orienta a postura constante de reconhecer a grandeza de Deus, em vez de buscar a própria glória. Então, humilhe-se perante o Senhor. Deixa Deus te reconhecer no momento certo. Deixa que Deus vai te exaltar. Ele sabe a hora certa de fazer isso. E não tem nada melhor do que a gente ser colocado em uma posição, colocado em um lugar por Deus. Porque quando é Deus, ninguém nos tira de lá. Ninguém nos derruba. Pode se levantar quem se levantar contra nós. O Senhor vai nos manter firme na nossa posição que Ele nos colocou. Então, deixa Deus te exaltar. Simplesmente humilhe-se perante o Senhor e Ele vai fazer o que tiver que fazer na minha e na tua vida. Essa é uma palavra que Deus tem falado comigo, uma palavra que o Senhor ministrou muito na minha vida. Então, eu espero que o Senhor tenha falado com você também. E se o Senhor falou com você, compartilhe essa palavra com outras pessoas também, para que a graça e a misericórdia do Senhor venha a ser estendida na sua vida e na vida daqueles que ouvirem o que Deus tem a falar. Porque a palavra do Senhor, ela é pura e verdadeira. Ela vai e faz aquilo que lhe apraz e ela jamais voltará vazia. Uma vez que é lançada a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então nos ajude, porque Deus tem um propósito em cada vida, em cada pessoa que ouvir essas palavras. O Senhor vai falar de uma forma diferente no seu coração, porque cada um Deus trata de forma e de maneira diferente. Nós somos diferentes, não existe ninguém igual a nós. Nós temos a nossa própria digital, o nosso próprio DNA exclusivo que Deus fez. Olha quantas pessoas existem no mundo e o Senhor fez um DNA exclusivo para cada um. Olha como esse Deus é grande. E Ele jamais vai confundir você com outra pessoa. Ele sabe quem você é. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Antes de você ser formado, o Senhor te conhece. Foi Ele quem te formou. Foi Ele quem te fez. Então, nós somos desse jeito, porque foi assim que o Senhor nos fez.
Se você se achar bonito, bonita, foi Deus que te fez. Se achar feio, feia, foi Deus que te fez. Então, ache-se, ame-se e ache-se lindo, maravilhosa, porque foi assim que Deus te fez. Você não tem defeitos. Deus te criou de uma forma perfeita. Ele te fez. Exalte o nome do Senhor. Glorifique o Senhor por tudo, inclusive pela sua forma de ser, pelo seu jeito de ser, porque foi assim que Ele te fez e é assim que Ele te ama. Ele não te fez e te desprezou, Ele te acolheu, Ele te acolhe todos os dias nos braços dEle. Ele te ama. Sinta-se valorizado, valorizada, porque foi assim que Deus quis que nós fôssemos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu no dia de hoje. Nos ajude e que Deus venha falar poderosamente com você e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.